Fala aí, torcedor do mais querido, seja bem-vindo ao canal Fla-Cegueta. Meu nome é Fábio Saoz e a partir de agora estamos juntos com as últimas do Mengão. É isso, nação. Nosso clube daqui a pouco estará em campo para dar início à sua jornada frente às 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, partida contra o Internacional de Porto Alegre, um jogo que promete ser bastante divertido, cara. Teremos frente a frente os dois melhores treinadores em atividade no Brasil, Felipe Luiz e Roger Machado, duas belíssimas equipes, como disse, duas equipes campeões. Inclusive hoje haverá ali a entrega de faixas, né? Flamengo entregará a faixa de campeão gaúcho para os colorados e eles vice-versa para conosco. Vamos falar sobre esse jogo aí, a escalação, previsão de palpite, perspectiva, enfim, fazer uma análise muito breve neste conteúdo, até porque teremos logo mais a nossa live de pré-jogo, a live oficial, e já fica o convite feito aqui para vocês. Gente, mas antes, vamos abordar o Flamengo de modo interno, como, por exemplo, a respeito do mercado da bola, tá? O Flamengo segue se movimentando e o clube tá lá buscando seus reforços, até porque é necessário, afinal de contas, a jornada começa a pegar a partir de agora e o que não vai faltar até o final do ano são jogos e jogos extremamente importantes. O Flamengo precisa de reforços, como por exemplo, camisa 10, camisa 9, daqui a pouco lateral e assim por diante. Bom, nome agora que tá pegando aí, o Andreas Pereira, tá? Gente, é o seguinte, tem uma turma aí na internet vendendo peixe de que o Flamengo desistiu de modo oficial pelo Andreas Pereira, tá? Não teria mais interesse baseado no argumento de que o jogador é camisa 8 que faz a 10. E o Flamengo não está buscando isso. O Flamengo busca um 10 e ponto final. Falácia, gente. Falácia total, bobajada. Sabe por quê? Para pensar. No futebol moderno, como nós vimos hoje em dia, cara, é o seguinte, o jogador que se propõe a fazer somente uma única função, ele está fadado ao fracasso. Não existe mais isso, cara. Se o jogador não for polivalente, ele não é mais nada. E no nosso próprio plantel temos trocentos exemplos disso. O próprio Coringa, que faz várias funções, o Léo Ortiz, que quando chega, isso só para trazer uns exemplos muito breves, cara. O Léo Ortiz, que quando chega no Flamengo, o Tite coloca como volante, ele joga muito, depois volta pra zaga. De La Cruz, que no Flamengo é volante, que na seleção do Uruguai é camisa 10. Cara, o Danilo, que faz as duas laterais, os dois volantes, o próprio Varela, que é lateral direito, que recentemente jogou pela esquerda. Michael, que é ponta direita, mas atua muito bem pela esquerda. Bruno Henrique, que é ponta esquerda, que faz o falso 9, ele joga como centroavante de acordo com a necessidade e assim por diante. É isso, cara. O futebol moderno pede isso. O jogador tem que ser polivalente, não adianta. E o Andreas Pereira também é um baita de um polivalente. Ele é volante, ele é meio campo, ele é volante por um lado, volante por outro. Então não importa, cara. É aquela coisa que a gente fala, o jogador talentoso, ele joga em qualquer função dentro da normalidade, evidentemente. Tu não vai colocar um atacante para ser goleiro, nem um goleiro para ser atacante, mas dentro da normalidade da faixa de campo, o cara performa da melhor forma. Então isso aí não é empecilho, não. O Andreas Pereira, chegando no Flamengo, viria para ajudar e seria uma baita de uma contratação. E o Flamengo sabe disso. Quando o Flamengo diz que esfriou o interesse, aquela coisa toda, é simplesmente para não fomentar o mercado, não provocar leilão desnecessário, sabe? Bom, como é que o Flamengo pretende chegar à contratação do Andreas Pereira? Usando de duas frentes de convencimento. Primeiro, a vontade do jogador de voltar ao clube. Segundo, o tempo de contrato que por lá já está perto de acabar. Logo ele poderá assinar o pré-contrato e seu clube inglês ficará a ver navios perdendo uma fortuna, né? O valor, cara, inicial, o Flamengo está trabalhando em mandar menos até do que o Palmeiras havia proposto, né? Lembrando que o Palmeiras tentou o Andreas Pereira no início do ano e ofereceu uma proposta de 20 milhões de euros mais bonificação. Eles negaram. O Flamengo vai jogar papo de 18, 17, talvez consiga, baseado nesses convencimentos que o clube está se propondo. Pode ser que aconteça. Agora, de onde o Flamengo vai tirar esse dinheiro? Evidentemente que é o dinheiro do Carlos Alcaraz. Embora o Everton, West Ham, né, quem contratou o Carlos Alcaraz, esteja tentando sacanear o Flamengo, não colocando o argentino para atuar, desse modo não tendo a obrigatoriedade de comprar por 18 milhões, não tem problema, meu irmão. O Flamengo já está se calçando e outros clubes ingleses estão interessados no argentino. Estão dizendo até que o Flamengo pode conseguir até 22 milhões de euros em cima do Carlos Alcaraz.
reais, ou seja, bem mais do que o próprio valor de compra colocado em contrato lá para o Everton, tá certo? Então, West Ham, Everton, agora eu fico um pouco confuso, mas enfim, o clube que tá lá com Carlos Alcaraz. Então o Flamengo tá com uma engenharia muito bem montada, o plano tá sendo bem traçado e não se surpreendo se a qualquer momento de fato conseguirmos fechar a negociata com Andreas Pereira. Isso aqui, ó, não inviabiliza em nada a contratação do Jorginho. Jorginho segue na pauta do clube, segue basicamente em primeira instância, vamos dizer desta forma, e ele também será reforço nosso. Maneiro, bom demais, cara, bom demais, porque o Andreas é um baita de um jogador, não tenho dúvidas. Só que é o seguinte, para o meio-campo, para a camisa 10, cara, tá pintando um nome essa semana que eu tô considerando verdadeiro absurdo, mas a nação é complicada, velho. Vocês, torcedores, são complicados quando vocês querem ser complicados. Rafael Veiga. Palmeiras, o personagem que acabou despontando na conquista do Campeonato Paulista do Corinthians em cima do Palmeiras. Rafael Veiga perdeu um pênalti aos 28 minutos, maior polêmica que deu aquilo, e ele falou mais bobagem lá, se queimou com os palmeirenses. Então, cara, acabou, meu irmão. O clima do Palmeiras com Rafael Veiga e vice-versa azedou geral. Azedou e logo ele estará deixando o clube. Como tem janela aberta até dia 10/11 de abril, cara, pode ser a qualquer momento. E o que tem de torcedor do Flamengo nas redes sociais pedindo a contratação do Rafael Veiga, dizendo que ele seria o camisa 10 perfeito para poder ser aquela sombra do Arrascaeta, não tá no gibi. Queria que vocês deixassem nos comentários se vocês teriam interesse em contar com Rafael Veiga. Eu digo o seguinte, não, cara, eu não queria o Rafael Veiga, não. Acho que o tempo dele já passou, já foi muito melhor do que ele é. Realmente ele viveu o auge da sua performance no próprio Palmeiras, chegando até a seleção brasileira, ou pelo menos sendo cogitado aí a seleção brasileira, mas, cara, o tempo dele passou. Então deixa o Rafael Veiga pra lá e se embora. Pra tu pensar num camisa 10 dentro do futebol brasileiro, meu irmão, pensa lá no Matheus Pereira do Cruzeiro. É pavio aceso, é fio desencapado, mas é um jogador bom. Olha os cavaleiros passando aí na rua. Aqui tem muito disso, os cavaleiros com galocha e tudo, gente. Eu moro na fronteira com o Rio Grande do Sul. Muito maneiro isso aí, muito maneiro. Então, o Matheus Pereira lá é fio desencapado, mas joga muito, é um camisa 10, tá? Mas, de qualquer forma, é só uma conjectura. O Flamengo não demonstra nenhum interesse também. Bom, é isso, gente. Ó, agora, um outro nome que despontou ontem, que eu achei um verdadeiro absurdo, é o tal do Luiz Gustavo. É Luiz Gustavo, se eu não me engano. É um menino de 19 anos, atacante, que segundo as reportagens, o Boto estaria indo atrás para reforçar o ataque do Flamengo. Aí eu digo o seguinte, meu irmão, Boto tá de sacanagem. Luiz Gustavo, se é o sobrenome dele, eu tô um pouco perdido, não sei se é Luiz Gustavo mesmo. Bom, enfim, cara, é um menino de 19 anos, revelado pelo Palmeiras, hoje tá lá fora só pela força da conveniência do mercado, né, pois ele não está atuando, tá fedendo a peixe, e o Flamengo tá tentando comprar esse moleque aí, é um atacante. Eu te pergunto, pra que tu vai buscar esse moleque aí, se tu tem no teu plantel o Wallace Young, que quando entra faz gol, faz tudo, enfim, tem um monte de atacante na base do Flamengo que pode suprir essa ausência aí, sei lá, essa necessidade, melhor dizendo. Não, pra que esse moleque de 19 anos? Aí me vem a notícia, mas ele tá sendo cobiçado pelo Fenerbahçe, pela Fiorentina, pelo não sei aonde, pelo Flamengo. Porra, cara, tá uma porrada de clube tá cobiçando o moleque e ele tá lá fedendo a peixe no submundo do mercado. Então é isso que eu digo, o Boto, ele pode ser um bom diretor de futebol, profissional, essa coisa toda, mas cara, ele me saca uns nomes pra querer atochar no Flamengo, que não é brincadeira não. Assim como ele tava tentando atochar aquele portuguesinho de 21 anos, Pablo de não sei da onde, com histórico zero, meu irmão, no mundo do futebol. Assim como ele inventou o próprio Juninho Carabag, né? Que a gente deu muita porrada aqui no canal, mas fica sempre na torcida que o Juninho venha dar certo. Então vamos ficar atento aí para ver o que vai acontecer. Bom, tá aí, gente, basicamente é um resumo rápido sobre os interesses do Mengão nesse mercado de agora, e vamos tocar o vídeo, mas antes peço que vocês deem um like nesse conteúdo, que se inscrevam no canal sempre ativando o sininho, que compartilhem tudo que vocês puderem para dar aquela moral em termos de engajamento e simbora, valeu? Temos também o nosso clube de membros que está funcionando, ele surgiu há pouco tempo aqui no canal, então já temos alguns membros que apoiam a ideia, como por exemplo o Fernando Ourinho, o Carlos Antônio Benício, o José Roberto Borges, o Luciano Lupa, e tem nossos membros honorários que estão lá presenteados.
ajudando o projeto, valeu? Então você que pode se tornar membro, faça essa gentileza que eu te agradeço de coração, gente. Nação, olha aí, o jogo de hoje, tá? Vamos falar sobre o jogo de hoje, mas também de modo muito rápido. Que sacanagem aquela derrota de ontem pro Vasco da Gama no Sub-20, né? O Nuno Campos, português, estreou com uma porrada, meu irmão, violentíssima na cabeça, 5-0 Vasco da Gama, tá de sacanagem, né, tá de sacanagem. E o nosso goleiro, né, o que deu naquele menino, né, 10 minutos de jogo, 5, 6 minutos de jogo, o cara me sai do nada, mete a mão na bola, fora da grande área, quando não tinha disputa nenhuma, deu um branco na cabeça do garoto, né, pelo amor de Deus. O Flamengo teve o goleiro expulso e tomou na saraivada de 5-0 pro Vasco, é brincadeira, né, brincadeira. Sub-20 do Flamengo, que embora tenha sido campeão da Libertadores, jogando muito mal, o Flamengo fez uma péssima Libertadores Sub-20, foi campeão aos trancos e barrancos na disputa por pênalti e, cara, segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro da categoria, segunda derrota e uma goleada histórica para o seu maior rival Vasco da Gama. Flamengo hoje é o lanterna do Sub-20 lá, do Brasileirão, lanterna, tá? Isso aí é preocupante. Ou o Nuno Campos dá um jeito de botar as mangueiras de fora e trabalhar, ou o Flamengo tem que ponderar seriamente a ideia de trazer um outro treinador para tomar conta da meninada. Pois, cara, pelo amor de Deus, bora valorizar nossa base aí, né? É isso, gente, ó, Jorge Jesus na seleção brasileira, também é um nome que tá muito forte aí. Dorival foi demitido, é de fato um treinador sem emprego, né? Tá na fila do INSS. O nome que tá mais perto de se juntar à CBF é o do Jorge Jesus. Carlo Ancelotti também é um sonho que pode vir depois do Super Mundial. Ontem surgiu o nome do Pep Guardiola, o nome do Felipe ainda não está 100% descartado, o Roger Machado muito menos, mas enfim, desses todos aí, me parece que o Jorge Jesus é aquele que será o preterido. Tomara, gente, tomara que o Mister assuma a seleção brasileira, pois serve para dois motivos. Eu ter um pouco mais de carisma pela amarelinha, pois hoje não tenho carisma e carinho nenhum pela seleção, não gosto da seleção brasileira. E outra, é uma forma de tirar de vez o fantasma da CBF de perto do Felipe Luiz, tá certo? Então bora torcer para que o Mister feche logo com a seleção e simbora tocar a vida. Galera, Campeonato Brasileiro, primeira rodada, Flamengo Internacional Maracanã, 9 horas da noite, casa cheia, 3 pontos nos bolsos, é fundamental. Flamengo, gente, terá um desafio muito complicado, o Internacional sempre engrossa demais jogar contra o Flamengo, historicamente eles têm até mais vitórias do que a gente. Temos 30, eles têm 33, são vários empates, são quase 90 confrontos de modo oficial. Quer dizer, não é carne de pescoço não, aliás, não é carne assada não, é carne de pescoço, o jogo é duríssimo. Porém, ano passado nós fizemos 2 belíssimas partidas contra eles, lá no Beira-Rio pelo Brasileirão, empatamos em 1-1 e no Maracanã vencemos por 3-2, um jogaço, um jogo muito bom, cara. E é o que eu disse no início do vídeo, estaremos diante dos 2 melhores trabalhos protagonizados aqui no Brasil, Felipe Luiz e o Roger Machado. Será um duelo tático interessante demais, o qual eu vou abordar com mais propriedade na nossa live de pré-jogo. Eu falei muito sobre o duelo tático ontem, mas hoje na live de pré-jogo, que ocorrerá por volta das 18 horas, já fica o convite, eu falarei com mais propriedade. Por hora, a escalação do Flamengo, a qual estão cravando, é a seguinte: o Flamengo está com o desfalque confirmado do Gerson, inclusive, né? Além do Gerson, evidentemente, o Arrascaeta, o Danilo, Pedro e o Matias Vinha. Do mais, e o Bruno Henrique está sob dúvida, porém o Gerson está fora mesmo. Colocando assim, ó, Bruno Henrique fora, tá? Como dúvida, começa no banco. O Flamengo vai a campo com o Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Aí estão dizendo Eric Pulgar e Everton Araújo. Não vimos com Alan, vamos com Everton Araújo. E o De La Cruz avançado fazendo a 10. Aquilo que eu disse no início do vídeo, jogador polivalente, faz a 10, faz a 8, faz qualquer uma. Na frente o trio de atacante, Luiz Araújo, Plata e Michael. Isso em caso do Bruno Henrique não ir para o jogo. Se o Bruno Henrique for para o jogo, tu tira o Michael e bota o Bruno Henrique. Se o Plata, de última hora, se tira um cansaço, pois ontem ele treinou com o freio de mão puxado, entra o Juninho no lugar do Plata. E podemos também ver o De La Cruz lá na segunda volância ao lado do Eric Pulgar e o Matheus Gonçalves no meio campo. Então assim, a escalação do Flamengo é essa, tem essas configurações, mas não vai sair disso não. O Cebolinha terá condição de jogo, mas ficará no banco e assim por diante. O Flamengo tem um time melhor, taticamente é melhor, tem um treinador que tem mais o controle das ações da sua equipe, mas o que eu digo, não será carne de pescoço não, valeu gente? Então, basicamente é isso.
Uma grande novidade que teremos para esse jogo aí será a presença do menino Joshua, que foi relacionado. Felipe Luiz treinou com esse moleque ontem, puxou ele, o Felipe Luiz tem dado essa moral pra meninada e o Joshua estará entre os relacionados. Claro, vai estar no banco, mas vai sentir o clima do que é ser profissional do Flamengo. E esse moleque é uma baita de uma joia, tem 17 anos e joga muito futebol. Valeu, gente. Ó, meu palpite eu vou deixar na live de pré-jogo, que ocorrerá às 18 horas, então fica o convite. E vamos lá, mais tarde vamos resenhar com mais propriedade somente acerca do jogo. Valeu, muito obrigado a todos. Novamente peço que vocês deixem o like, se inscrevam, compartilhem e comente aí. Já pode aqui deixar o seu palpite. Valeu, tamo junto. Meu nome é Fábio Saúde, canal Fla Cegueta. E bora, porque tem muita coisa para acontecer no dia de hoje. Valeu.